que é interessante é que Deus viu que ele estava sozinho. A gente não sabe se é porque ele viu os animais, cada um com né, o casal, e falou para ele, então, vá conhecer os animais e dê nomes a eles. Então, a narrativa de Gênesis, não sei se vocês já observaram isso, o homem examina, dá nome aos animais, e o fim do texto diz assim, porém, ele não achou uma companheira, uma adjuntora. E eu, com minha mente, né, humorística, digamos assim, eu fico imaginando aqueles animais desfilando, né, principalmente as fêmeas, na frente do homem, né? Aquelas éguas de raça, que todos eram de raça, naturalmente, né? Mas as macacas que não eram as macacas feias como hoje, né? Eram as, tipo macaca do planeta dos macacos, né? As macacas bonitas e tudo mais. Então é interessante isso, mas quando ele viu a mulher, a fêmea, daí o título, achei o título que precisava, a sexualidade irresistível, ele não resistiu. Ele faz uma expressão que não tem tradução do hebraico, naturalmente ele nem falou em hebraico, né? Mas quem escreveu, não tem, é uma expressão, né? Como que, Nossa Senhora, não, Nossa Senhora não. Minha Senhora. Entendeu? E eu tinha dificuldade de falar sobre essa questão da atração sexual. E achei a palavra irresistível. Porque quando eu lembro que eu tinha o quê? Na adolescência, no acampamento, alguém foi falar de sexo, né? E naquela época, hoje melhorou um pouquinho. Mas toda vez que ia falar de sexo, era negativo, para dizer não, né? E o líder, né, o pastor, o médico que estava falando, ele o tempo todo usando a Bíblia para dizer não para a gente e tal, aquela coisa toda. E no fim ele falou, olha, quer consagrar a sua vida sexual, né, para Deus, né? Tinha coisas positivas, se guardar, virgem, aquela coisa toda, né, contra a masturbação e tal. E fez apelo. E veio, né, eu fui também, né, adolescente. Qual é o pecado do adolescente? Aí estou lá ajoelhado e ele falava, confessa o pecado, confessa o pecado. E eu já tinha confessado, né, masturbação, né, obviamente, né, me livra, Senhor, me liberta, aquela coisa toda, né. Mas ele falava, tem mais. E eu, caramba, o que mais, né? Eu, um jovem crente, não fumava, não bebia, não dançava, naquela época era pecado dançar, né? Não dançava, não mentia, não chamava palavrão, né? Não tinha costume de chamar palavrão. E então estou lá, o que é? Daí veio na mente, eu já sei, essa atração que eu tenho pelas meninas, essa atração que eu tenho pelas moças, né? Aí falei, Senhor, tira essa atração que eu tenho pelas meninas. Eu quero resistir. Mas, graças a Deus, o Senhor não ouve todas as nossas orações, né? Porque se Ele ouvisse, eu não estaria aqui, né, irmãos? Abre para mim, pastor. Pode até ouvir, não vai responder. Pode até ouvir, mas diz, ele não sabe o que está falando. Então, não sei se vocês ouviram a mensagem do Bill, quando ele falou do momento papai, lembra? Que ele falou do momento papai, o que você não aguenta mais? E aí eu pensei em muitas coisas, pensei em fazer charge, não aguento mais minha sogra, não aguento mais tanto título de pastor, bispo, apóstolo, mas, levando a sério, eu diria que eu não aguento mais esse tabu que a gente perpetua, continua, e toda esse programa pirata que está nas nossas cabeças, né? Sobre sexualidade.
eu estava até pensando, eu vou parar de falar de sexo. Os congressos não querem falar de sexo. São dois assuntos que não sei porquê, é dinheiro, que imagina se for falar de dinheiro aqui no congresso da CEPAL, entendeu? Pegar Jesus, o Novo Testamento, e for falar de dinheiro, constrange todo mundo, certo? Vocês sabem do que eu estou falando? Ou a questão de sexo. Eu creio que... E também não quero ser o único que fica falando de sexo. Primeiro que minha esposa já me proibiu, né? Porque ela é muito tímida, daí ela fica constrangida e tal. E também não quero ficar conhecido como o tarado, o pastor que só fala daquilo e tudo mais, entendeu? Então, eu acho que vou. Também estou com 65 anos, eu estou naquela fase que digo assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Literalmente. Mas, assim, passei minha adolescência toda com muitas dificuldades nessa área, obviamente, né? Eles trabalhavam a questão da masturbação como pecado, mas a minha geração foi pior, porque eu trabalhava numa missão que dava muita ênfase na volta de Cristo. Hoje ninguém quase fala da volta de Cristo, infelizmente, né? Mas, em vez de falar da volta de Cristo como alguma coisa, né, boa, prazerosa, de alegria, não, usava a volta de Cristo como uma ameaça, né? E, inclusive, assim, se você estivesse masturbando e Jesus voltar, além de... você vai ficar. Porque só as mãos limpas... Bom, deixa para lá. Então, foi muito ruim para mim. Mesmo assim, graças a Deus, eu casei virgem, a Ivone casou virgem também, a lua de mel foi marinheiro de primeira viagem, e não posso contar porque a gente não deve compartilhar nossa intimidade. Mas, assim, tivemos muita dificuldade, eu tive muita dificuldade. E por muito tempo, até que fui fazer teologia e comecei a estudar a Bíblia. Aí comecei a reler do ponto de vista da juventude, porque toda a minha juventude usava-se a Bíblia contra a gente, contra os jovens, os adolescentes. Depois eu fui vendo que Deus é a favor do jovem, Deus é a favor do adolescente, entendeu? E, inclusive, fui ler com os óculos do casamento. Aliás, é que o nosso assunto aqui não é casamento, embora, claro, a gente, quando fala de sexo dentro do casamento. Né? Mas hoje eu tenho percebido que o jovem tem todo o direito de saber tudo sobre sexo. Não é porque ele vai saber sobre sexo que ele vai ser mais tentado. De jeito nenhum. Ele é mais tentado pela curiosidade do que pela ignorância. Então, nós começamos a reler a Bíblia com os óculos, as lentes do matrimônio. Então, é fantástico que você descobre muitos mitos e mentiras evangélicas e descobre muitas verdades que não estão no nosso programa da mente, não estão reveladas a nós. Né? É interessante isso, reler as Escrituras. Então, não só ler, mas reler, porque, de qualquer maneira, a gente sempre lê com alguma lente. Se você é presbiteriano, você lê com os óculos presbiterianos. Se você é batista, assim, pentecostal, assim por diante. Né? Assim como as missões, a PEC lê com os óculos da infância. Então, nós começamos a ler, depois de ter procurado muito livro de autoajuda. Né? Aí descobrimos que precisávamos de um livro da ajuda do alto, que foi as Escrituras. E voltamos às Escrituras, começamos a ler. E a minha esposa trabalha mais com comunicação e educação de filhos. E eu trabalho mais com a questão de dinheiro e a questão da sexualidade. Aí que você começa a ler a Bíblia com esses lentes da sexualidade, aí você vai descobrir coisas incríveis.
que eu espero que ninguém se escandalize. Eu vou tentar passar para vocês. Não sei se vou conseguir, porque eu não sou teólogo, sou filósofo, né? Mas falando em filosofia, você sabe o que Platão pensava a respeito de sexo? Você sabe o que Aristóteles pensavam a respeito de sexo? É uma coisa terrível. Os cabeções. O que influencia a nossa cultura. Até hoje nós veneramos eles, e eles são mesmo cabeções. Mas não tinham a revelação bíblica, e daí só falam bobagem em respeito a sexo, e a mulher, e etc, e tal, etc, e tal. Então, quando você põe os óculos e vai ler as Escrituras, buscando essa revelação da questão sexual, você está preparado. É um negócio incrível. E daí você vai descobrindo que tudo que a gente tem na mente, ou quase tudo, é fruto de um programa, porque a gente tem um cérebro e tem a mente. A mente é como um computador, né? Tem a máquina, mas aí eu tenho os programas e eu vou jogando informações, e com essas informações eu trabalho, e falo, e faço, e navego, etc. e tal. Então, a nossa mente também é as informações que vão sendo colocadas, e daí você tem a sua vida, você é o que você pensa. Nós somos o que nós pensamos. A nossa filosofia, né, a nossa cultura, a nossa teologia, né, a nossa religião, né, somos moralistas, ou somos, né, fundamentalistas, ou somos liberais, ou somos sei lá o quê. Somos o que pensamos, é o que está registrado na nossa mente. Então, o programa, que eu uso esse linguajar porque é pós-moderno. O programa que foi colocado na nossa mente, eu diria que foi um programa pirata. Pirata no sentido que não é o original, né? É uma imitação. E a imitação, ela é fajuta, ela é comprometida, ela tem vírus, né? E você viu que o Marquinhos falou, todo palavrão, eu nunca tinha pensado nisso, todo palavrão é com respeito a sexo. Pensa num palavrão aí, sem pecado. É impossível. Tem a ver com sexo. Então, eu tenho visto assim, que Satanás, ele não, na verdade, ele não sabe o que é sexo. Nem os anjos. A gente culpa muito Satanás das coisas sexuais, dos pecados, né? Já vi gente falar que transou com um demônio e aquela coisa toda. Mas não tem, ele não sabe o que é isso. Porque se sabe, não está revelado, né? Então, por que toda essa informação negativa? Por que esse tabu que a gente tem? Não deixamos de fazer a humanidade, senão não existiria humanidade, senão não existiria família, senão não existiria casamento. Mas a gente vê uma igreja com dificuldades, casais com dificuldades, não é só, claro, na área da sexualidade, nas outras áreas, mas nessa área, muitas dificuldades nessa área. E eu e Ivone, a gente tem trabalhado a questão da excelência. Porque a sexualidade, ela vai desde o animal, né, até, digamos assim, porque é o caso do instinto, mas, digamos, quando a gente fala de sexo animal, a gente está falando do purão. Depois tem o térreo, que é fazer sexo, depois tem o primeiro andar, que é o fazer amor, e depois tem um terceiro andar, que é o que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse terceiro andar, que é a revelação bíblica. Eu não entendo porque os nossos teólogos, nossos exegetas, os nossos, né, tradutores, não viram isso, ouviram e esconderam. Porque vocês sabem que a nossa Bíblia, ela chegou a nós através de um português inteligente chamado João Ferreira de Almeida. Não é? Um português inteligente, há 200 anos atrás, que, obviamente, né, toda a limitação dele, moralista e tudo mais. Então, parece que é escondido, tanto que você não vê a palavra pênis na Bíblia, vagina, relação sexual, não é? E
não é que não tem. Não é que não tem. Tem em abundância. Então, falando de... Porque aí quando falou esse negócio de irresistível, aí o Cântico dos Cânticos. Por que Cântico dos Cânticos? Né? Que Cântico dos Cânticos? Porque é uma canção. Você lembra quando o Roberto Carlos começou com aquelas, na época da Jovem Guarda, falar sobre o amor, bem ingênuo, né? Quero ser seu caderninho para andar juntinho de você. Ele deu um testemunho que depois ele começou a fazer músicas eróticas, né? De sexo. A dificuldade que ele teve. E hoje ele faz mais músicas nesse sentido. Por quê? Porque a gente não pode cantar o sexo. Salomão cantava, e não só Salomão, tinha um coro, todo mundo cantava, mas nós não podemos cantar de sexo. Imagina cantar na igreja uma música sexual. Meus irmãos, vamos cantar uma música sexual hoje, no culto. Ou uma música romântica. Eu sou do tempo que não podia cantar música romântica, música do mundo. Era pecado. Eu não pude cantar para a Ivone. Só pude cantar a Ivone, não pude cantar para a Ivone. Então, Cântico dos Cânticos, ou seja, a música é Cântico dos Cânticos, mas a letra é Sexo dos Sexos. Olha aqui, isso também foi um site, caramba, é mesmo. Olha que coisa, a letra do Cântico dos Cânticos é Sexo dos Sexos. Quer dizer, é o sexo, devia estar em letras, o sexo dos sexos, porque é o cântico de todos os cânticos. Tem um cântico que é superior. De todas as formas sexuais, tem uma que é superior, que é o que eu vou passar para vocês. Bom, a tentação de ficar... o ano passado a gente falou, então, da sexualidade do pastor, e daí eu pus os dois símbolos, né? O símbolo do sexo e o símbolo do pastor. Que o símbolo do pastor ainda é a gravata. Tá sendo abolida, né? Mas o neopentecostal trouxe de volta a gravata. Você não vê um pastor neopentecostal de camisa, de polé. Eles estão todos, né? Não sei porquê também. Mas a gravata também é um símbolo fálico. Não sei se vocês sabem disso, né? Está mostrando o pênis para todo mundo, né? E é uma coisa assim, muito estranha. Daí quem é psicólogo ou quem é psicóloga deve explicar essa questão aí. Porque geralmente o cara é pastor na maturidade e na terceira idade. Né? Mas assim, e aí estão os blogs, o blog do Bem Casados e o blog que a gente tem de humor, né? Bom, um dos caras que eu vi falar de sexo nos congressos era o Jaime Kemp, né? Jaime Kemp e o Ricardo Gondim, né? Tem um doutor no Rio também que eu ouvi, e deve ter outros, mas pouco se fala, né? E o Jaime Kemp, então, lançou esse livro, já faz alguns anos, Pastores em Perigos, e aí eu fiz a charge, né? Qual é o perigo do pastor, né? É tratar a esposa como trair a esposa com a secretária eletrônica, ter uma esposa chamada Laodiceia, que é nem fria nem quente, né? Trocar o púlpito pelo gasofilácio, né? E tentar suicídio pulando da janela 1040. Essa aí é só para... aqui são alguns livros... É porque é uma charge, né? Jaime Quente. E ele, num dos congressos, falou... o ano passado, para casais, ele está com mais de 8, não sei quantos anos ele tem, mas ele falando assim, né? Porque você, esposa, você tem seduzido a sua marida? Você tem seduzido a sua marida? Esqueci que estava gravando.
O Jaime Kemp é muito legal, eu gosto demais dele. Ele foi um pioneiro, né, nessa questão dos assuntos, né, dos perigos do pastor, né. Então, alguns livros aqui, né, sobre o assunto, né. E, então, Uma Bênção Chamada Sexo, do Robson Cavalcante, que foi assassinado pelo filho, né. Uma tragédia que a gente não sabe porquê, mas esse foi um livro que me abençoou muito. Eu tinha 27 anos, casei com 25, 27 anos, já tinha um filho, quando esse livro me chegou à mão. Pela primeira vez eu fui entender que sexo era santo. E eu não sou do interior, não, eu sou da cidade, tive educação presbiteriana, educação batista. Imagina como que é a nossa cabeça, entendeu? Ele foi a primeira pessoa que me abriu os olhos para isso, né? Bom, olha aqui, uma cartinha, né? Eu desejei fazer, isso é de um pastor para sua esposa. Eu desejei fazer amor com você 200 vezes este ano. Consegui apenas 32 vezes. Aqui estão as razões do meu fracasso. 28 vezes você estava com dor de cabeça. 15 vezes você teve dor de coluna. Eu estou mais ou menos nessa fase, né? Que a minha esposa fraturou uma vértebra. 22 vezes você disse, as crianças vão ouvir. 6 vezes tínhamos visita no quarto ao lado. 20 vezes você disse, é muito tarde. 12 vezes você disse, é muito cedo. 8 vezes você disse, acabei de trocar os lençóis. 7 vezes você disse, está muito quente. 9 vezes você disse, está muito frio. 31 vezes você disse, terei um dia muito ocupado amanhã, meu bem. 42 vezes você disse, tive um dia horrível hoje. Portanto, querida, não é de admirar que estou tão irritado e nervoso do seu amoroso marido. A resposta da esposa, né? Meu queridíssimo e amoroso marido, obrigado por sua lista tão interessante. Aproveite para fazer a minha também. 12 vezes você esqueceu de tomar banho. 26 vezes você não me preparou, nem foi carinhoso comigo. 38 vezes não houve conversação romântica. Que coisa, né? 11 vezes você queria rapidinhas antes do culto. Para se preparar para a mensagem, né? 7 vezes você estava com mau hálito. 15 vezes você foi agressivo comigo durante o dia. 9 vezes você me ignorou na igreja depois do culto. 48 vezes você nem ouviu como foi o meu dia. Portanto, não é de admirar que eu esteja tão desinteressada, sua amorosa e querida esposa. Então, não é só a informação pirata que está na nossa mente, mas também o uso da sexualidade está pirateado, está com vírus. E não está na hora da gente dar um basta nisso? Não está na hora da gente mudar essa situação? 880. O que significa isso? Significa que a sexualidade, a igreja, ela ou cuida no sentido da religião, que proíbe o líder ou o pastor de casar, que no caso é o padre, entendeu? É proibido, não é uma coisa voluntária, porque até que tem nas escrituras, né? Você pode, é uma coisa que a gente não entende direito, não faz parte da nossa cultura, a questão do eunuco, né? Ou do celibato, mas não é celibato, é o eunuco. Diz que você pode nascer eunuco, você pode ser feito eunuco,
e você pode se fazer eunuco. Interessante isso. É uma coisa... E daí, dentro da cultura, porque o que os homens fazem é aquele eunuco que cuidava das esposas do rei, né? Salomão tinha 700, então põe um cara lá para cuidar delas, não tinha garantia que seria dele só, né? Então eles faziam daquele cara um eunuco. Tinha o que se fez, que é o que queria Paulo, né? Se fez eunuco. Ele não quis casar ou não casou para cuidar das coisas de Deus. Porque quando a gente casa, a gente cuida da coisa das esposas, segundo ele, né? Da família. A família passa a ser primeiro lugar. E o que nasce eunuco, que a gente não sabe o que é. Se é como é que é? Sem sexo? Assexuado ou se é, sei lá. A gente não sabe o que é nascer eunuco. Né? Aliás, a gente não sabe nada de sexo. A gente sabe muito pouco a respeito do sexo. Capão é? O que é capão? Que é aquele que é indiferente. Ah, é? Indiferente. Tá, eu não sabia disso não. Porque a gente chama de travesti, sei lá o que é que a gente chama. Não sei. Mas aí, então, esse é um exagero, ou então o que é a nossa realidade, que é o tabu, que não se fala, não se ensina. Então, a gente, ou o jovem solteiro fica abrasado, porque a sociedade, né, mostra uma sexualidade liberada. Hoje, os filmes que, na minha época, era proibido para 18 anos, hoje passa na sessão da tarde, né, na Globo, né? É uma coisa e tal. Por um lado, eu acho positivo. Eu olho para a juventude, ó, o JV na estrada, essa turma, Marquinhos já casou, mas o Caleb está solteiro, a Amanda está solteira, e tem uma turma, né? E eu admiro eles, a santidade deles. Eu não sei como é que eles aguentam toda essa erotização da mídia, né? E permanece ainda, né? Eu admiro muito, né? Na minha época, a gente era mais protegido. Embora o sexo não está nisso aí, está aqui na cabeça, né? Está um lugar aqui que eles não sabem direito onde é que é, né? Que é a libido e toda a questão do sexo está aqui. Tanto que quem toma Viagra, quem não sabe, pensa que o Viagra, né, faz milagre. Faz sim, é verdade, não posso dizer isso, porque hoje eu estou na fase de Deus no céu e a Pfizer na terra, né? Mas assim, ele só funciona se houver o desejo irresistível, o sexo irresistível, né? Senão ele não funciona. Bom, então, esses dois lados, e a gente precisava de um equilíbrio, né? E tem que estar na mão dos líderes, dos pastores, das pastoras, das esposas, não é? Vocês, mulheres, têm que... A Bíblia fala para vocês chamarem as meninas da igreja e ensinar. Eu sei que é constrangedor, mas tem que vencer essa barreira. Não pode a gente perpetuar esse tabu e essa informação negativa e errada que foi colocada. E a menina sem instrução, ela está muito mais... tem risco de um acidente, né? De um acidente. E depois vem um castigo. Né? Muito bom. É muita coisa, então eu não vou... talvez não dê tudo. Falar nisso, não tem relógio como igreja aqui, né? Que a gente vê as horas passar. Então, deixa eu ver. Então, alguém me dá um toque meio-dia? Porque eu sei que quando dá meio-dia e 15, a fome já aperta, né? Bom, o que a gente tem visto é que, para o pastor, o sexo funciona como o calcanhar de Aquiles. Aquiles era um cara que estava todo protegido, mas, né, quem assistiu o filme sabe, quem leu, ele era vulnerável na questão da sexualidade, do calcanhar dele, e ele morreu sendo acertado. E o que acerta? Dizem que são três coisas, né? Sexo,
dinheiro e fama. O pastor que é famoso, ninguém... Aliás, quanto mais famoso, mais vaidoso, mais soberbo, mais ele é, como é que se diz? Admirado. Que para mim é o pecado que Deus não admite. É a soberba e a vaidade, que é o pecado de Satanás, né? Então, para mim, quando eu vejo um pastor pavão, para mim, esse cara, eu assim, né? Porque a gente não pode julgar ninguém, você não é melhor do que ninguém, mas isso não é uma marca de um homem de Deus, né? O dinheiro, enfim, a gente, né, precisa do dinheiro, é difícil não amar o dinheiro, é muito difícil, né? Tanto a gente está aqui nesse congresso, todo esse conforto, essa coisa toda, né? Por isso que é chato falar de dinheiro aqui no congresso, né? Não é meu assunto, que se eu abrir a boca aqui, me põe para fora da CEPAL. Mas tudo bem. E a questão da sexualidade. Porque as mulheres... Porque quando eu preparei, né, a gente pensa no homem, porque eu sou homem. Né, não tem eu falo para a Ivone, prepara alguma coisa, fala de sexo para as mulheres, né? Mas é difícil uma mulher levantar essa bandeira. Primeiro que a cabeça delas é diferente da nossa. O jeito da mulher pensar sexo é diferente. Então, as mulheres não entendem por que os homens dão tanta importância a isso, por que eles são presa fácil da pornografia, entendeu? Então, a gente responde isso com moralismo. Né? Mas a gente vive num convite, daí a Bíblia diz, olha, fica abrasado, entendeu? Por quê? Porque não se trata, não tem uma ajuda. E Deus sabe que nós somos frágeis, Ele nos converte, Ele nos faz nova criatura, não é? Ele nos faz santo, mas enquanto a gente não ressuscitar, não morrer e ressuscitar, a gente vai carregar isso. Então, a gente é frágil. Então, alguns resistem, né? E outros colegas, né, são atingidos no seu calcanhar, né? Aqui, ó, pastor, o homem mais tentado sexualmente, 1 Pedro 5,8. E aí é uma charge, né? Coitadinho do pastor, né? Então, por que ele é tentado? Porque ele recebe toda a informação, todo o incentivo da sexualidade, tanto da sociedade, como dele mesmo, como macho, como homem, se ele for um hétero puro, né? Geralmente, os pastores antigos eram hétero puros, hoje já não é assim, né? Quem sabe a tentação vai diminuir. Mas eu... Amarrado não, está preso. Então, mas eu estou falando dos héteros puros, né? Que hétero puro, ele vai ter toda essa, como é que se diz, esse encorajamento, esse incentivo da sociedade e dele mesmo. E às vezes você fica assim, por que o Senhor me fez assim? Quantas vezes eu orei para Deus, Senhor, por que o Senhor me fez assim? Que queria que porque eu vejo colegas que parece que o sexo não incomoda, não entendeu? Eu queria ser desse jeito, assim, né? Hoje já não faço essa oração. Hoje eu já agradeço a Deus porque eu gosto disso, entendeu? E então, então ele é tentado. E com as informações negativas que a gente carrega dentro da nossa mente, tudo isso faz com que a sexualidade seja assim muito forte em termos de tentação. E a gente tem um problema que a gente pensa que tentação é pecado. Eu sei que existe uma linha bem tênue entre pecar e ser tentado. Só que as Escrituras nos dizem que tentação não é
pecado. Você tenta, livre-nos de cair na tentação. Agora, você pergunta, qual é a diferença entre cair e ser tentado? Aí eu deixo para os teólogos explicar, está lá o Romualdo que sabe muito bem o que é isso, entendeu? Mas eu sei que Jesus foi tentado, inclusive sexualmente. Quando eu falo isso, o pessoal se escandaliza. Eu fui numa igreja, falei que Jesus fazia xixi, nossa, nunca mais eles me convidaram para ir pregar na igreja. Por quê? Porque a gente crê que Jesus era Deus, mas a gente não crê que Jesus era homem. Na época de Jesus, eles criam que Jesus era homem, que não era Deus. A dificuldade deles era crer que Jesus era Deus. Hoje, nossa dificuldade não é crer que Jesus era Deus, é crer que Jesus era homem. Porque se ele era homem, ele denuncia as nossas fraquezas, porque se ele era homem e foi o que foi, então a gente pensa assim, ele foi o que foi porque ele era Deus, não porque ele era homem. E, na verdade, a teologia diz o seguinte, ele foi o que foi, fez o que fez porque ele era um homem que era cheio do Espírito Santo e obedecia ao Pai. Então, nós podemos também ser cheios do Espírito Santo e obedecer ao Pai. Entendeu? Bom, então, o pastor e as irmãs têm que ouvir, deixa eu falar isso para as irmãs ouvirem isso. O pastor é tentado, por quê? Porque, às vezes, ele com a ideia religiosa, que são as ideias meio esquisitas, que são hermenêuticas das Escrituras, por exemplo, aquele texto que para orar, não parar de fazer sexo para orar, o texto não está falando isso, está falando, olha, não pare de fazer sexo para orar, não use a desculpa da oração para parar de fazer sexo. É isso que o texto está falando. A gente interpreta, já ouvi gente dizer que no dia da ceia não faz sexo. Porque a ideia do sexo como um mal necessário, ou como um erro, como um pecado, ou como uma sujeira, ou como alguma coisa assim. E, biblicamente, não tem nada a ver. Principalmente dentro do casamento. Não tem nada a ver. Mas o pastor, a maioria de nós, a gente vive com isso. E o que acontece? Muitas vezes a gente pensa, não, eu não posso ter prazer com a minha esposa, eu não posso usar a plenitude do sexo, as perguntas de sexo, geralmente em encontro de casais, sexo anal, você quer saber disso, pode ou não pode? E é interessante que você vai ler as Escrituras e não temos um texto claro sobre isso, não tem não orarararás, não existe, pelo contrário, diz orar sem cessar, entendeu? Não temos. Mas, nossa, já vi gente, sexo oral como é que se diz? Abominação, assim. Hã? Fala o quê? Sobre sexo oral e anal. É verdade, que é para fazer à vontade, né? Mas diz que as mulheres perderam a ordem natural das coisas. Qual é a ordem natural das coisas? Está vendo a hermenêutica? Mulher com mulher, homem com mulher, essa é a ordem natural. A Bíblia fala claramente contra o homossexualismo. Nos cantares, onde Salomão diz até como é que descia a posição. Peraí, guarda aí que a gente vai ler cantares. Vou correr um pouquinho porque o senhor está com... Só não. Porque de olho olho Só não, que é dianiano. Dianiano. Então, claro que nós somos contra o sexo anal. Obviamente, até a ciência. É a mesma coisa de brincar no esgoto, né? Não tem sentido. Mas, assim, também não temos um texto dizendo não anarararás. Aí você tem, não, mas e lá sodomia? Sodomia é o homossexualismo, é homem com homem, e quando é homem com homem tem o sexo anal, então. Mas eu tenho o prazer, a gente tem 3 prazeres, né? Primeiro é oral,
quando a gente mama, depois é anal, quando a criança defeca, né? E até hoje a gente tem prazer anal. Ou você não tem prazer anal? Eu, quando sento no trono, eu louvo a Deus. É um louvor direto do trono, não diante do trono. É claro, vai ter uma prisão de ventre para você ver coisa horrível, entendeu? E o terceiro é o prazer genital, que é o prazer sexual, que assim, depois a gente quer falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou correr mais um pouquinho, que essas coisas, pastor, o anjo da igreja. Então tem essa filosofia, não diria teologia, mas essa doutrina, essa ideia, que o pastor é o anjo da igreja. Então fica-se com aquela ideia que ele é assexuado. Ele não é um homem, entendeu? E as irmãs, irmãs, pensem isso, o seu pastor não é assexuado. Ele até pode ser o anjo da igreja, no sentido de que cuida, mas você chega para ele, pastor, o senhor é maravilhoso, pastor, quando o senhor prega, Deus fala comigo. Nossa, aquilo lá vai a mil na cabeça dele. Pastor, sonhei com o senhor. Não pode falar isso para o pastor. Não, eu estou brincando, mas tem um fundo de verdade nisso, entendeu? Quer dizer, o pastor tem que ser visto como um homem normal. Aliás, quando ele não se olha assim, ele pensa que é mais que os outros. Aí vem aquele negócio, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou patriarca, entendeu? Patriarca, grande coisa, né? Quando o cara falou assim, eu sou patriarca. Por que a esposa falou? Porque eu recebi a mesma unção de Abraão. Falou, então vou ter que mandar a empregada embora. Eu não quero ser patriarca de jeito nenhum. Não, eu acho que não foi verídico, não. Isso aí a gente inventou isso. Bom, e daí, quando a gente, daí a gente vê que verdadeiros colegas nossos, né, pastores, se tornaram lobos, em vez de pastores, né? Isso, na verdade, todos nós corremos esse risco de nos transformarmos na gloriosa época do Caio, né? Eu lembro que ele pregou a loba, transformar-se em loba, a lobotização dos pastores, né? Uma mensagem... Então, não pode julgar também, né? Mas assim, eu lembro dele falar isso, e foi muito interessante, né? Mas se a gente não tiver cuidado... Então, agora nós vamos entrar num assunto delicado. Para fazer sexo, você precisa de inteligência intelectual. Na verdade, não precisa, porque os animais não têm a mesma inteligência que a gente e faz sexo também. Só que faz sexo por instinto, por isso que você pode fazer sexo animal, ou seja, sexo por instinto. Primeiro andar. Segundo andar, você pode fazer amor, aí você já usa a inteligência emocional, né? Os sentimentos, né? E aí entra a fêmea, né? A fêmea faz amor com emoção, com sentimentos. Ela não entende por que o macho deseja tanto o corpo dela, né? Não tem jeito, vai ser difícil para explicar isso para as mulheres. É uma diferença, ela trabalha com o sentimento, com a emoção. Então, por isso que se sua esposa brigou com você, não tem festa à noite. Mas não adianta insistir. Se insistir, aí é estupro, não é amor, né? Agora, o líder ou o pastor, estou colocando a imagem do pastor, usa a inteligência espiritual para fazer o quê? Para se embriagar de amor. E agora, por favor, não vão se escandalizar, sejam compreensivos, porque nós estamos elaborando isso ainda e também não sou, né, grande coisa para poder explicar direitinho. Mas as escrituras, ela proíbe se embriagar com vinho. Ela não é contra o vinho, ela não proíbe beber vinho.
Eu estou dizendo isso porque eu sei que tem alguns batistas aqui que o batista não quer nem saber de vinho. Na minha família, eu não sei tomar vinho, eu não sei apreciar o vinho, porque meu irmão mais velho foi alcoólatra, então papai proibiu qualquer bebida. Então, só gosto de vinho doce, que eles dizem que é vinho de mulher. Mas, assim, a Bíblia proíbe se embriagar com vinho. Por quê? Alguém lembra do texto? Por quê? Não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque a contenda, a briga. E a briga é o oposto do Evangelho, da proposta do Evangelho. Brigar não está com nada em Cristo. No Velho Testamento, sim, tem que ser briga, tem que brigar, matar, destruir, né? Mas no Novo Testamento é amar, inclusive, os inimigos. Né? Amar os inimigos e ele se torna amigo. Então, tem gente que não bebe, mas briga. Ou seja, não se embriaga, mas briga. Mas o que é embriaguez? Embriaguez é você vai tomando o vinho, vai tomando, aí chega um momento que, pá, você perde o controle. E daí você fica, oi, tudo bem? Eu te amo. Entendeu? Quer dizer, você tem duas reações. Ou você parte para, né, oh, tá tudo bem, ou você fica valente e quer brigar com todo mundo. Ou seja, a embriaguez é a perda do controle. Você você passa por um... Eu nunca fiquei embriagado, não sei como é que é, né? Mas alguém já... Bom, não vou perguntar, porque você não vai ter coragem de falar, né? Mas então, a Bíblia manda a gente se embriagar com duas outras coisas. Quais são? Com espírito e com sexo. Olha que coisa interessante. E não é assim sugestão, não é assim, olha, seria bom, não, é imperativo, ordem. Embriagai-vos com o Espírito Santo. O que quer dizer o quê? O que é se embriagar com o Espírito Santo? É o contrário de embriagar-se com vinho, de briga ficar valente. É a pessoa ficar amorosa. Então, antigamente eu pensava que ser cheio do Espírito Santo é você ter o poder, assim, chegar assim, ó, quem sai, né? Hoje, eu entendo que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de amor. É uma pessoa agradável, é uma pessoa, né, amorosa, uma pessoa com todos aqueles frutos do Espírito que Paulo fala em Coríntios e tal. Olha aí. E a segunda coisa que a Bíblia manda é a gente se embriagar de sexo ou de amor. Talvez você não aceite, então abra a sua Bíblia aí em Provérbios 5:15. E alguém lê para mim, porque se eu ler, você pensar, ele está inventando isso, ele está lendo. Quem tem Bíblia ali? Lê aí. Talvez a sua tradução não tenha embriagar-se. Bebe a água, boa voz. Continue. Sim. Continue. Seja bendito, não sejam para ti só, e não para os estranhos juntamente contigo. Sim. Continue. Seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como corça amorosa e gazela graciosa. Não, essa tradução não traz. Quem que traz outra tradução aí? Provérbios 5:15. Agora, não é estranho para a nossa cultura evangélica? Embriague-te sempre com as suas carícias. Aí você diz, mas é um texto isolado. Então vamos para Cântico dos Cânticos, 5:1. Alguém? No 5:19 diz o quê? Gazela amorosa, corça graciosa, que o seio de sua esposa sempre o partem de prazer.
palavra embriagar-se. Na minha tradução, diz assim, ó, vocês que se amam, comam e bebam. Vocês que se amam, está falando de sexo. Comam e bebam, até ficarem embriagados de amor. Vou mostrar para vocês verem que na linguagem de hoje. Daí a gente vai ver o conceito de embriaguez, que é diferente. É como o sexo. A gente pensa em sexo só negativo. Quando se pensa em embriaguez, só se pensa em negativo. Mas o programa oficial, o programa Sem Ser Pirata, tem outra revelação a respeito disso. Bom, deixa eu ver qual é o próximo slide. O pastor usa sua inteligência espiritual para se embriagar de amor. E aí o texto, os dois textos que acabamos de ler. Bom, queridos, o padrão sexual do pastor. Tem um padrão sexual para a gente? Tem. Quão formosos, quão aprazível és, ó amor, em delícia, Cântico dos Cânticos. Dos 66 livros da Bíblia, um é sobre sexo. Só sobre sexo. Que é o Cântico dos Cânticos. Só que, dentro das nossas experiências negativas e todas as informações, esse livro ficou, não esquecido, mas a gente tinha que maquiar ele, porque o que ele trata dentro da nossa cultura é pornográfico. É assim, uma coisa inadmissível. Então, a tradução, ela teve que maquiar. Tem um outro problema, que Cântico dos Cânticos é poesia, é música, e a letra é poesia. E nós temos uma dificuldade com poesia muito grande. Por exemplo, em português a gente já tem dificuldade de entender a poesia. Você entenderia se eu dissesse assim: no meio do caminho tem uma pedra. Tem uma pedra no meio do caminho. E daí? Ou o cara é viciado ou é traficante. É a conclusão que a gente tira. Por quê? Porque a maioria de nós não entende poesia. Poesia é uma outra dimensão. Não são entendidas, não. Castro Alves. Né? Quando eu comecei a namorar, não. Quando eu quis conquistar a Ivone, eu soube que ela gostava de poesia. Virei poeta na hora. Falei, sou poeta. E comecei a escrever aquelas bobagenzinhas, mostrar para ela. Mas eu vi que não agradava muito. Aí fui lá na Biblioteca Municipal de Rio Verde, peguei os livros de Castro Alves, sonetos de Castro Alves, que é uma verdadeira construção, matemático parece, né? Aí copiava, mudava algumas palavras e mostrava para ela, e ela falou, nossa, você tem a mesma, não parece Castro Alves. O mesmo estilo. Você tem o mesmo estilo de Castro Alves. Então, na verdade, a gente não entende a poesia. Agora, se a poesia for hebraica, traduzida para o português... Então, vejam bem, o Novo Testamento foi produzido no grego, que devia ser produzido no hebraico, porque os escritores... Pedro, Paulo, João, Tiago, tudo falava, escrevia hebraico. Por que produzem em grego? Uma segunda língua para eles, que eles não entendiam direito? Porque a gente sabe que era uma língua como o inglês. Hoje, se você quiser ter uma mensagem para o mundo, você não adianta escrever em português. Você tem que escrever em inglês. Inclusive, era um grego popular chamado koiné, que os gregos, lá da Grécia agora, não entendem.
Então, eu encontrei lá em Amsterdão um pastor grego e eu cheguei para ele, que privilégio ser grego, então você lê o Novo Testamento no original. Ele falou, não, de jeito nenhum, tem que estudar. Eu falei, como que eu vou estudar? Não é estudar, eu não acreditei. Eu falei, você não está falando a verdade. Ele falou, não dá para pegar o Novo Testamento e ler. Mas você é grego, você fala grego, você... Não, mas é outro grego. Olha que coisa interessante. Um tal de koiné, que é um grego popular. Mas quando é traduzido para um português clássico. Então, a dificuldade que a gente tem de entender, às vezes, o Novo Testamento, toda a linguagem, não é a mensagem, é a linguagem. Então, esse livro, que deveria ser um livro de cabeceira para os casais, para os pastores, o Cântico dos Cânticos, Cântico de Salomão, não é os Cânticos de Salomão. São 8 capítulos. Não são os cânticos, é o cântico. É a música das músicas. É traduzido numa linguagem que a gente não entende. Por isso que eu peguei a linguagem de hoje, que é da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, não sou eu que estou fazendo tradução, que nem teria capacidade para isso. Muito bom. Olha aí, o leito pastoral. Deveria ser assim, ó. Essa não é minha, essa charge, mas quando eu vi, eu falei, nossa, claro que é da Kama Sutra, né? Daí eu converti a Kama Sutra, né? O livro de Cantar, porque nós temos o Cantares. Esse aqui é a musa de Salomão, né? Agora, veja a linguagem poética, o que daria. E aí eu transformei as palavras em imagem. E daí por isso que a gente muitas vezes não entendemos, né? Como as formosas, querida minha, as éguas dos carros. Quer dizer, vai comparar a mulher a uma égua? Não é legal, né? Os teus olhos são como pombas. Olho pomba, né? Teus cabelos como um rebanho de cabras. Aí estão umas cabras, não sei se dá para ver. Aí são as cabras, né? Os teus dentes como um rebanho de ovelha. Já pensou beijar um rebanho de ovelha? Porque a ovelha tem aquele cheiro, aquela coisa toda, né? Teus lábios como um fio escarlate, né? Teu pescoço como uma torre de Davi. Caramba, um pescoço de uma mulher como uma torre de Davi. Teus seios, né? Os seios como crias de gazela entre lírios, né? Então, eu peguei a Mona Lisa, que é a imagem da mulher internacional, né, e transformei-a na descrição verbal de Salomão. Daria mais ou menos isso aí, que ninguém queria uma mulher dessa, né? Bom, queridos, agora nós vamos entrar num 3D. Não sei se você está preparado para isso. Normalmente a gente assistia filme preto e branco, depois colorido, e agora a gente tem o privilégio, não sei depois o que vai ter, né? Em 3D. E eu acredito que a revelação bíblica, você pode pôr os óculos da sexualidade e ler numa terceira dimensão. E essa seria a proposta. Eu quero mostrar isso para vocês, não é de chocar nem escandalizar ninguém. É para mostrar o tanto que a informação que nós temos é pirata. E que está na hora da gente fazer como o Popeye. Chega. Chega. O mundo, a gente tem que ser padrão para o mundo. A gente tem que ser, infelizmente, os músicos, né, do nosso país não aprenderam em nossas igrejas. Se tivesse samba em nossas igrejas, né, se tivesse frevo, quem é do Nordeste aqui, se tivesse frevo em nossas igrejas, se tivesse baião, etc., os melhores músicos do Brasil teriam sido criados, teriam aprendido em nossas igrejas. Mas por uma não sei o quê, não. Então, era para toda a mentalidade sexual ter nascido no berço protestante evangélico. Então, eu queria mostrar para vocês, biblicamente,
o que é uma sexualidade, o que é uma relação sexual. Me permitam mostrar para vocês e a linguagem de hoje. Cântico dos Cânticos, a mais bela das canções de Salomão, na tradução da linguagem de hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil. Eu acredito que o que a gente vai ver agora deveria ser aquele momento quando Deus traz a mulher para o homem. E deveria ser, então, continuar essa narrativa de Cântico dos Cânticos. Que os seus lábios me cubram, sexo oral, me cubram todo o corpo da esposa de beijos. Entre parênteses aqui, eu estou colocando todo o corpo. O seu amor é melhor do que o vinho. Então, outras traduções mais doce. Agora, lembre-se que o vinho era símbolo de prazer. Que nós, aqui ocidentais, bebemos vinho porque estamos tristes, a gente está... então a gente enche a cara para esquecer. O judeu ou o oriental não é assim. Eles, quando eles estão muito alegres, então eles bebem o vinho. O vinho é uma celebração, é uma comemoração. É quando a gente tem uma festa que bebe champanhe. Champanhe não é para encher a cara. Champanhe é para dizer, é um momento de agradecimento, de alegria, de celebração. Então, olha aqui, o seu amor, o sexo, amor aqui e sexo, né, é melhor do que o vinho, é mais doce. O vinho era a bebida mais nobre da época. Isso aí é comentário nosso, tá? Era o símbolo do prazer total de um ser humano. Ele escreve, Salomão escreve que o sexo é ainda melhor que o vinho. Inclusive, isso, para muitos, achavam um absurdo. Alguma coisa ser melhor que vinho. É impossível. E daí só esse sexo, na excelência, na revelação bíblica, que é melhor que vinho. Leva-me com você, vamos depressa, leve-me para o seu quarto. Em outras traduções, sala do banquete. Ou em outras traduções, sala de festa. Quem está falando isso, o meu amado tem cheiro de mirra. Quem está falando isso não é Salomão, é Sulamita. Ela que está dizendo, me leve para o quarto. E usa essa imagem, banquete. Banquete. A sua esposa tem que ter esse sentimento antes da relação sexual. Ao seu convite. Não é ele que convida, porque geralmente o homem fica insistindo, né? Vamos, bem, vamos e tal. No sexo bíblico, na revelação bíblica, é a mulher que convida o marido. E diz assim, vamos depressa, para de me enrolar. Eu quero você agora. E é uma festa. Eu queria saber disso há 40 anos atrás. Por isso eu estou vendo alguns que não... Eu digo a vocês, aproveitem agora. Antes que cheguem os maus dias dos quais direi, não tenho nele contentamento. Olha que coisa interessante. Aliás, Sulamita, ou a mulher de Cântico dos Cânticos, ela é muito mais avançada do que a mulher do século XXI. Muito mais. Qual da mulher que chega para o marido e fala isso? Quero você agora, dessa noite você não me escapa. À noite não, vai ser à tarde mesmo. Não aguento esperar pela noite não. Pode até pensar, pode até falar, mas você tinha coragem de publicar isso no boletim da igreja? Isso foi publicado, foi escrito. Foi? Você fez isso? Ah!
você diz, ah, não, mas os adolescentes, o adolescente tem que saber que a coisa é tão boa, que não pode brincar com isso. Não pode, é taça de cristal, não pode deixar cair no chão, não pode quebrar. Em vez de dizer, ficar, não, olha, não tem relação, porque você vai ficar grávida, porque você vai pecar, disse, não tem relação, porque tem que ser, é uma coisa tão maravilhosa que tem que ser guardada, embalada, tem que ter festa na hora de usar. Tem que ser usado no casamento. Você chega no casamento e é um presente, é o melhor presente que uma noiva dá para o noivo, o marido, e o marido dá para a noiva. É a sua virgindade. Entendeu? É nesse sentido que o adolescente, o jovem tem que ser ensinado. E vale a pena esperar, porque é bom demais. Você nem imagina. Não é para encher a cara agora. Você não tem idade para encher a cara, minha filha. Minha filha, você não tem idade para ficar bêbada. Não tem idade para encher a cara, ficar embriagado. Meu filho, você não tem idade para ser porque é demais. Entendeu? Então, vejam bem. Leva-me para o seu quarto. O meu amado tem cheiro de mirra. Isso aí fala da higiene. Pela madrugada. Você toma banho depois de ter relação? Tenha dó. É antes. Você tem que estar cheiroso, cheirosa. Não é só a mulher que tem que estar cheirosa. Você toma um banho e gasta todo o sabonete. Entendeu? Exagera no perfume. Se depila pela madrugada. Por que só a mulher que se depila? O homem tem que ter quanto pelo? O homem não foi feito para ter pelo. Ele não é macaco. Não, essa coisa de mulher se depilar. Não, os órgãos genitais são muito mais bonitos depilados. Aliás, os órgãos genitais são bonitos. Por que esse preconceito com os órgãos genitais? A gente põe lá o busto de Beethoven na sala, a gente põe, tem gente que gosta de pé, põe um pé lá, né? Tem gente que gosta de mão, outros gostam de orelha. Ninguém põe um pênis lá, ereto lá, na sala, para enfeitar a sala. Por quê? Por quê? É uma coisa pornográfica. Como pornográfica? É o nosso corpo, Deus que fez, bonito, lindo, maravilhoso. Seios, não, põe uns seios lá, não, Deus me livre. Tem coisa mais bonita que seio? Seio não é só para os filhos, não, é para os pais também. Meu amado tem cheiro de mirra quando descansa sobre os meus seios. E aí não tem poesia, não. Aí é na lata. É literal. São seios de Abraão. Vai chupar meia. São seios de Abraão. É Jesus no seio da igreja. É Jesus no seio. Porque isso aqui tem a ver com Jesus. Porque tem uma coisa que a gente não admite Jesus. Então, e a igreja é noiva. Tem as imagens. Entendeu? Tem as imagens. Jesus é o noivo, ele vai casar com a noiva. O último acontecimento da história da humanidade é um casamento. Eu brinco com os jovens que no solteiro não entra no céu. Não tem a mínima chance de o solteiro entrar no céu. Esse é o grande mistério. Por isso que eu digo que a gente não sabe nada de sexo. Talvez na eternidade que a gente vai saber. Eu penso assim que o orgasmo, para sentir ele plenamente, a gente tem que estar com o corpo glorificado, porque esse corpo aqui não aguenta. Por isso que o orgasmo é segundo, porque se demorasse minutos, a gente morria. O coração acelera 3 vezes mais. Está vendo? Essa informação eu não sabia, não. 3 vezes mais, quer dizer que de 100 batidas, vai para 300 batidas? Então, arrebentaria. Arrebentaria. Tem que ter um corpo glorificado ou não tem? Então, casamento. A última coisa, Jesus vai casar, a gente não sabe como vai ser, mas no céu estamos casados. Por quê? Explica para ele. Não entendeu? Não existe quem não é casado no céu, não existe solteiro no céu. Uma vez eu falei isso, a menina falou, mas Jesus morreu solteiro. Não entendeu. Jesus é o marido, é o noivo, é o único homem que nasceu para casar.
Todos nós, esse casamento nosso aqui é tudo provisório. É provisório. É para testar, para ver se você gosta mesmo da coisa. Entendeu? Casamento é para saber se você gosta de relacionamento. Entendeu? Porque no céu é relacionamento. Se você... Dá continuidade à espécie. Peraí, não vamos exagerar. Se você é uma pessoa que não gosta de relacionamento, gosta de ficar sozinho no seu canto, vai para o inferno, lá é seu lugar. Entendeu? Vai lá você vai ter um quartinho só para você, sozinho, quentinho, entendeu? Para toda a eternidade. Se você não gosta de relacionamento, você não vai gostar do céu. Não vai. E casamento, família, é lugar de relacionamento. Por isso que as feridas feitas em casamento, na família, doem muito. Dói muito, mas não é o nosso caso agora. O meu amado, o marido, olha aqui, o marido fica mais cheiroso nos seios da amada. 16, verso 16. Como você é belo, meu querido, como é encantador. A grama verde será a nossa cama. Está vendo? Para com isso, faz só no quarto. Livre, por que não? Claro que é só os dois. Sala, cozinha, né? Tem um livro falando sexo que começa na cozinha, né? Mas a gente tabu, tem casais que tabu com posição sexual. Pela madrugada, meu irmão. Para com isso, joga fora esse programa. Imagina. Deleta isso, não tem nada a ver. Você pode fazer sexo de todo tipo de posição, pendurado no lustre, debaixo da cama, do jeito que você quiser. Para com isso. Não, só papai e mamãe. Que o americano fala... Não, vou te mostrar as posições aqui. Os americanos chamam de posição missionária... Vamos lá. Fazer amor ao ar livre. Alguém, não precisa levantar a mão. Alguém aqui já fez amor ao ar livre? Eu nunca fiz. Também fui saber disso agora. Que raiva! Tá. Como, 2:2. Como o lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre outras mulheres. Olha a comparação do cara. Que geralmente a gente compara que outras mulheres são melhores do que a nossa esposa. Ele compara que a esposa dele, não que as outras não sejam bonitas e irresistíveis, mas diante da dele são espinhos. Agora imagina, lírio e espinho. Primeiro que lírio não tem espinho. Mas assim, tão forte isso. Quer dizer, uma mulher que tem um marido que a vê assim, você acha que ela vai dizer, não, estou com dor de cabeça, bem. Não, estou cansada. Que isso? De jeito nenhum. Isso é a terceira dimensão. Isso é terceiro andar. Também tem, né? Mas se ele a trata assim, não tem perigo dela não. Ela não gosta dele porque ele não trata como lírio. Trata como um espinho. Entendeu? Ele me levou ao salão de festa. Ela está falando isso. Meu marido me levou ao salão de festa. Você pensa que é salão de festa mesmo? Não! Salão de festa é o quarto, é a cama. É a festa do amor. É a festa do sexo. Ela entra em delírios, isso mesmo. Não está escrito aqui, mas eu concordo com o senhor. Olha como ela diz. Ele vem depressa, descendo as montanhas, correndo pelos montes, pulando os outeiros. O meu amado é uma gazela. Mas chamar a gente de gazela, não, entendeu?
como um gamo que pula. Esses são os movimentos do amor. Está vendo? Ele vem que vem, né? E ela que está descrevendo, não é ele. Está vendo? O meu querido está ali, do lado de fora das grades. A vontade do homem de olhar a mulher, que a mulher não compreende isso. Por que meu marido quer me ver nua? Por que meu marido quer... Eu quero que apague todas as luzes, eu quero fazer amor nas trevas. Aí o cara fala, não, bem, mas a gente anda na luz, a gente... Tal. Ela não entende porque ele quer ver o corpo dela. Aqui está aqui, olha, ele diz aqui, né? O meu querido está ali, do lado de fora da nossa casa, ele está olhando para dentro, pela janela. Está o quê? Me espiando. Vocês, irmãs, não entendem porque a gente gosta de espiar vocês. Mas é bom demais. Espiar. Entendeu? Está aqui. Não sou eu que estou inventando. Esse cara tem problema. Esse cara tem problema. Não, todos os homens têm um problema maravilhoso. Sim, pastor. Harmônico, né? Sim, uma coisa maravilhosa, né? Só que a beleza é harmonia, né? É harmonia. É. E movimento, então, é um caso sério. Ó, o meu querido está ali, do lado de fora de nossa casa. Ele está olhando para dentro, pelas janelas, está me espiando pelas grades. A vontade que o homem tem de olhar a mulher. 17. Antes do dia raiar, antes das sombras sumirem, volte para mim. Meu querido, é ela que está convidando um bis. É um bis, antes de amanhecer o dia. Está vendo? Volte para mim, meu querido. Volte depressa. E volte com todo vigor, como um gamo que corre sobre os montes perfumados. Um bis com todo ardor. Que geralmente o bis, né, a gente já não tem aquele vigor mais. 3,6. O que é... Olha... O que é aquilo que vem subindo do deserto? Que isso, meu bem? Está vendo? O que é isso que vem subindo? Caramba! Parece uma nuvem de mirra. Coisa que vem subindo cheirosa, uma mirra de incenso e de todo tipo de perfume. Qual é a mulher que, diante da ereção, fica pasma, fica deslumbrante, fica assim, elogiando? Elogiando. Olha o que ela descreve a ereção dele. É a liteira de Salomão. Está vendo? 60 soldados, os melhores de Israel, né, formam a sua guarda pessoal. Todos sabem usar bem a espada. Soldados sabem bem a espada. Você tem que entender as imagens, porque tem imagens que são muito parecidas de uma cultura para outra. E são treinados para a guerra. Aí a guerra é a festa do amor, porque também você tem que estar você está no Velho Testamento. 4, 1, 2, 3, 4 e 5, todos eles é a descrição do corpo da mulher. Cada coisa mais linda, do cabelo até os pés. E daí a gente não vai ler porque vai longe. São descrições, como é que está o tempo? Está terminando. 12h30, então vou terminar. São descrições do corpo da amada. Eu irei até... Olha, que isso? Perdi aqui o 7. Como você é linda, minha querida. Como você é perfeita. Isso é a continuação da descrição do corpo da mulher. Desça comigo dos montes Líbanos, minha noiva. Desça do alto dos montes. Porque o orgasmo é tido como
o monte, né? Você chega lá em cima do monte. E ele está dizendo que desça comigo, é junto. O casal tem que subir o monte junto e descer junto. Coisa que o judeu não entendeu, não fez isso, porque Pedro depois vai dizer, olha, considere sua esposa, ela também tem direito ao orgasmo, ela também tem direito ao prazer da vida, entendeu? Eles, porque tratavam a mulher como objeto, entendeu? Então ela não era... Estou terminando, viu? Olha bem, desça comigo dos montes, minha noiva, desça dos altos montes. 9, console-a, minha noiva, meu amor, com uma só pérola do seu colar. Sabe que pérola é essa? É a pérola de grande valor. É o clitóris. É uma pérola. É uma pérola de grande valor. Muitos marmanjos, muitos pastores, homens, não sabem que ele é milionário, que ele é rico, ele tem uma pérola de grande valor. Tem homens que eu, pelo menos, não sabia disso. Demorei para descobrir e saber. Uma só pérola do seu colar, você me roubou o coração. Porque não causa só prazer na mulher não, viu? Causa prazer no homem. Porque uma coisa é a sua esposa sentir o orgasmo por sentir. Outra coisa é ela sentir o orgasmo porque você provocou. Você a levou ao cume do monte. É outro papo. Aí a sua masculinidade se completa. Você é capaz de dar um prazer máximo, pleno a uma mulher. Você me roubou o coração. Como são deliciosas as suas carícias, preliminares. Minha namorada, minha noiva, ele usa, minha esposa, minha noiva, minha namorada, ele usa essas imagens. O seu amor é melhor que o vinho, de novo. O que ele está falando é uma coisa assim, mas como? O vinho é demais, você falar que é melhor que o vinho. Minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado e fechado, é como uma fonte particular. E aqui a gente descobre que a Bíblia fala da vagina como jardim, fonte. É o jardim, é o tesouro. Olha, agora vamos, até aqui as preliminares, agora a gente vai entrar na relação sexual. Não, vai ver o que tem dentro desse jardim, né? Cercado e fechado. É uma fonte particular, que é só do cônjuge. É particular, não é pública. É particular. Descreve o que é a vagina da amada. Levante-se, vento norte. Venha, vento sul. Sopre sobre o seu jardim. Ela está convidando a penetração. Sopre sobre o meu jardim. Aí ela está dizendo o meu jardim, ela. E encha o ar de perfume. Deixe que o meu querido venha ao seu jardim. Ela tem o jardim dela e ela diz, venha, pertence a ele esse jardim. E é particular dele. Olha que coisa interessante. Venha ao seu jardim e coma as suas melhores frutas. E usa esse verbo que hoje, comer, é um verbo pejorativo para a relação sexual. Que a gente não deve usar. Mas aqui não tem essa... É porque está dizendo que é uma coisa que tem sabor, tem gosto. Então, venha e coma, né, as suas melhores frutas. Aí é a imagem da vagina como um pomar. Né? Já entrei no meu jardim. Então, ele está dentro dela agora. Já entrei no meu jardim, minha noiva, minha querida. Estou colhendo, porque a penetração
Para o homem, né, é inexplicável essas coisas. E não é inexplicável porque a gente não tem coragem de explicar. Para a mulher também, embora ela sinta prazer no clitóris, mas ela precisa da penetração. Nós temos um casal que ele era homossexual, mas se converteu e tal. Daí tinha uma secretária, eles se apaixonaram e daí ela quis casar com ele. E ele falou, não dá, porque... Mas não, ela ingenuamente pensou, né? Casou com ele. Depois eles estavam em crise. Por quê? Porque ele não a penetrava, embora fizesse carinho e tal, mas ele não tinha prazer nisso. E ela precisava disso. Olha que coisa interessante. Então, é um mistério essa questão da penetração. Para o homem hétero puro, o melhor lugar para estar no mundo, qual que é? No jatinho, no helicóptero. Sim, pastor. Esse segundo orgasmo, primeiro do clitóris, depois do segundo orgasmo, que o médico chama de insultânia. Não vai dar para a gente falar disso aí, mas seria bom a gente falar essa questão da penetração. Por que a mulher também gosta? É por causa do clitóris também. Porque o clitóris, o que a gente chama de clitóris não é clitóris. É a glande do clitóris. Aquela pérola que a gente falou, não é o clitóris. O clitóris tem quase 9 centímetros. É desse tamanho. Tem homem que não tem um pênis desse tamanho. É o clitóris, porque ele tem a glande e depois ele entra dentro do corpo da mulher, da vagina, e daí, quando tem a penetração, por exemplo, de 4, que muitas mulheres gostam, a maioria talvez não tenha experimentado, é porque o pênis vai na raiz do clitóris. E dá muito prazer, mesmo que não esteja na manipulação da glande do clitóris. É interessante isso. Bom, olha o que ele diz, coma as suas melhores frutas, já entrei no meu jardim, minha noiva, minha querida, estou colhendo mirra e outras plantas perfumosas. Eu acho que a gente está tão aquém que a gente não entende o que está colhendo ali. Estou comendo meu favo de mel. Uau! Outra coisa, além do vinho, que eles... A 8ª maravilha era mel. Eles não tinham o açúcar que a gente tem. Imagina, tira açúcar da sua vida. Come a comida sem açúcar ou sem sal. Não tem graça, não tem sabor. O mel é o mel. O mel é o mel. O meu favo de mel. E bebendo o meu vinho e o meu leite. Lembra a terra que mana o quê? Leite e mel. Quer dizer, é o máximo. E ele agora está ali, na terra prometida. Está dentro da terra prometida. Não é? É estranho, mas é fantástico. Eu fico, caramba, por que eu não li isso quando eu tinha 25 anos de idade? Por que me esconderam isso? Mesmo assim, foi bom demais. Minha noiva, meu favo de mel e bebendo meu vinho e meu leite. Vocês, olha, vocês que se amam. Está vendo? É isso que eu estou fazendo agora. Vocês que se amam. Não é só eu com a minha esposa. Vocês também. Vocês aqui se amam? Então, vocês que se amam, comam e bebam. Onde é que vocês ouviram isso? Na igreja. Vocês comam e bebam. Aonde? Na ceia. Comam e bebam. Aí, até ficarem embriagados de amor. Porque a embriaguez foi na ceia. Foi os corintianos que estragaram a coisa. Eles começaram a beber demais, comer demais e beber demais, e daí, por isso que hoje a gente só toma um cálicezinho. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Então ouvi o meu amado bater à porta. Deixe-me entrar. É uma segunda relação. Deixe-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha sem defeito. Olha, a minha cabeça
De novo, olha aqui, não é essa cabeça, é uma outra cabeça, tá? A minha cabeça está molhada de sereno. O meu cabelo está úmido de orvalho. Você diz, você está exagerando, você está forçando. Peraí. Estou exagerando? 4. O meu amor passou a mão pela abertura da porta do jardim. Se um adolescente ler isso, vai ficar excitado, meu irmão. Não tem jeito. Meu amor passou a mão pela abertura da porta. E o que aconteceu quando ele passou a mão pela abertura da porta? O que aconteceu com o coração dela? Estremeceu. Está falando sobre carícias íntimas. Eu já estava pronto para deixar o meu querido entrar. As minhas mãos, as minhas mãos estavam cobertas de mirra. E os seus dedos também. E eu segurava o quê? O trinco. Mais que o trinco, o ferrolho da porta. Então abri a porta para o meu amor entrar, mas ele já havia ido embora. É o problema da demora entre o homem e a mulher. A mulher, para ter um orgasmo, ela precisa de 18 minutos, a média, né? O homem precisa de 18 segundos. Nem isso. Então, numa segunda, demorou e ele foi embora. Mas esse foi embora é para ficar mais gostoso ainda. E ela vai atrás dele, né? O meu amor, depois, o 30, é doce, 16, é doce beijar sua boca. E tudo nele me agrada. É ela que está falando. Tudo nele me agrada. Assim é o meu amado, assim é o meu noivo. 6:2. O meu amor desceu ao seu jardim, ele vem de volta, aos canteiros perfumados. Ele está alimentando as suas ovelhas. Quando ele a penetra. No jardim, como é que se alimenta a ovelha? Em jardim, não se alimenta a ovelha em jardim. São linguagens poéticas. E colhendo os lírios, eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. E para terminar, vou só ler, não vou nem explicar, porque não precisa de explicação. Mas eu amo somente uma. Aquela que é perfeita como uma pomba. Eu desci ao jardim dos amendoeiras para olhar as plantas novas do vale. Eu estou tremendo. Você já tremeu na hora do orgasmo, meu irmão? E quando você está embriagado, você fica tremendo. Eu estou tremendo. Você me deixou ansioso para amar. Tão ansioso como um condutor de carros de guerras para entrar na batalha. Mas ele está excitado. Ele está ereto. Ele quer mais. Como os carros pronto para a batalha. Descreve a beleza sulamita. Os seus seios são para mim como cachos de uva. A sua boca tem perfume de maçãs. E os seus beijos são como vinho delicioso. Então que o meu querido beba suavemente deste vinho. Sem pressa, viu, querido? Beba suavemente deste vinho que escorre entre os seus lábios e dentes. É a questão do saborear a sexualidade, a relação. Porque muitas vezes a pessoa tem um problema com a questão de pecado que faz rapidinho, como uma masturbação. E não é para devagar, se deliciar, né? O vinho que escorre, eu sou do meu amado e ele é meu. Está falando de relação aqui. Terminando. Ali eu darei o meu amor. Todas as frutas saborosas estão na nossa porta. Querido, eu guardei para você todas
todo tipo de frutas. Que fruta você gosta? Maçã, uva, pera, mamão? E vai. Frutas do Nordeste, cajá, genipapo, jaca. Quais as frutas? Todo tipo de fruta. Querido, eu guardei para você tudo. As frutas frescas. Que tem fruta que só é gostosa se for fresca. E tem frutas, como a passa, né, que é gostosa também seca. Olha que coisa interessante. Quem é esse que vem subindo do deserto, de braços dados com o seu querido? O amor é tão poderoso como a morte, e a paixão é tão forte. Como comparar o amor à morte? E a paixão tão forte como a sepultura? Como? Porque é uma experiência é aquela experiência que a gente tem medo da morte. A gente tem medo da sepultura. É uma coisa assim que não tem descrição, não tem descrição. Como a sepultura. O amor e a paixão, olha que ele fala, amor como sentimento e a paixão como desejo, explodem. Olha a expressão, explodem em chamas e queimam como fogo furioso. Na sua relação, você sente isso? Sente essa explosão? Sente este fogo? Se não sente, você está aquém do propósito de Deus e da palavra. Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor, e nem rio nenhum pode afogá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor, não tem preço. É como a salvação, não tem preço. Ele está dizendo isso para nós. Não tem preço. E por ele oferecesse as suas riquezas. Lembra-se, está falando da época de Salomão, que era rico, tudo era rico, muito rico. Receberia somente desprezo. Venha depressa, meu amado. É a esposa que está falando. Interessante, era para o homem fazer esse convite. Venha, minha amada, venha, vamos. Na nossa cultura é isso, que o homem que convida, o homem que tem pressa. Aqui não, é ela. Venha depressa, meu amado, correndo como um filhote de corça, que salta sobre os montes perfumosos. Isso aqui, claro, eu consultei o Ari, mas o Ari, né, falei, mas está aqui, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. A gente, claro, que lê assim, você... E tem outras coisas, eu fiz só uma seleção. Leia em casa, na linguagem de hoje. Vê que coisa maravilhosa. Então, por isso que eu digo, está na hora da gente dizer, basta, não aguento mais esse programa pirata sexual que está não só na minha cabeça, mas na cabeça da igreja. A sexualidade irresistível. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós somos líderes, nós somos pastores, pastoras, e nós temos a responsabilidade de, como os profetas, como os evangelistas, como os apóstolos, de passar, de interpretar, de dizer, de passar para o povo, para as pessoas, a tua vontade, como que o Senhor nos fez, o que o Senhor quer de nós. Senhor, e muitas dessas mensagens estão poluídas, Senhor. Muitas dessas mensagens nós estamos transmitindo de uma fonte que não é a tua palavra. E por isso nós não resolvemos o problema de ninguém, e por isso a gente vê casais e vê uma igreja carente, com dificuldades, passando por tentações e até caindo em tentações. Vemos colegas nossos que têm uma vida amorosa meia boca, Senhor. E por isso ficam muito carentes e não resistem às tentações. Ajuda-nos a entender isso. E aí além. E não
não passar isso para os nossos filhos, esse tabu, não perpetuar essa informação pirata, mas dar um basta e revelar a tua palavra, a tua vontade e o teu desejo aos nossos filhos, aos nossos jovens, aos nossos casais, à tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Foi muito junto com vocês.